Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Gerenciando 10K com Everson Curata. E aqui eu ensino profissionais que gerenciam projetos industriais a obter ganhos a partir de 10 mil. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o porquê você, gestor de projetos industriais, não pode e nem deixar a sua equipe fazer é ter um mau relacionamento com seus fornecedores. Vou detalhar os motivos e os problemas gerados e os ganhos que você pode ter no resultado dos seus projetos. E quando falo sobre relacionamento, deixar uma coisa bem clara. Não é que você precisa ser amigo do seu fornecedor. O que é necessário é que haja um respeito e parceria entre as partes. E se você tem amizade, só garanta que ela não irá atrapalhar o seu julgamento como profissional. E olha, estou sendo repetitivo. Mas se tem algo que pode te ajudar muito nos resultados dos seus projetos, é a boa parceria com os fornecedores. Porque quando surge um imprevisto, e ele vai acontecer, você precisa de uma solução rápida. E você pode contar com esta reatividade dos fornecedores, que é a chave para o sucesso dos seus projetos. Isso significa menos tempo procurando soluções sozinho, e mais tempo focado na solução desses imprevistos. Porque, na verdade, cada profissional, cada empresa tem a sua especialidade, aquilo que você é bom. E por isso as parcerias são chaves para qualquer atividade. E em um mercado competitivo, seja se você trabalha numa autopeça, no setor automotivo, como fornecedor de equipamentos, e olha, dentro da própria empresa, com relação aos outros gestores de projeto, cada vantagem que você tiver conta para o seu crescimento profissional. Agora, eu estou dizendo que todos os fornecedores são confiáveis e qualquer um pode se tornar um parceiro? Não. Existem aqueles que você percebe que não são confiáveis ou éticos. E neste caso, você tem que tomar as devidas providências para que não haja vínculo com eles. Porque esse tipo de coisa acontece em qualquer atividade que você venha a trabalhar. O que estou dizendo é que tem fornecedores que você percebe ao longo de alguns processos que são corretos e parceiros. E são esses que vale a pena você investir o seu tempo para tornar a sua parceria mais forte. E para ter noção, teve uma vez que eu estava trabalhando no desenvolvimento de um projeto. Ou seja, antes da aprovação do projeto. E por que estava trabalhando arduamente nisso? Porque havia muitas dúvidas a serem respondidas. Por quê? Porque nesse projeto nós iríamos usinar um bloco de motor em alumínio em uma linha que usinava blocos de ferro fundido. E a linha atual era automática e o líquido de corte era específico para o ferro fundido e era controlado e mantido por uma enorme central de filtragem que abastecia mais de 50 centros de usinagem, além de linhas transfer. Ou seja, havia necessidade de desenvolver para esse projeto um fluido que atendesse tanto a usinagem de bloco de ferro fundido como de alumínio e levar em consideração a vida útil das ferramentas atuais e seus preços, porque existe aquele indicador, preço da ferramenta versus quantidade de peças produzidas por essa ferramenta, ok? E um dos grandes desafios, também é uma dúvida pessoal, se aqueles resíduos ou particulados gerados na usinagem que estariam ali na zona de corte iria interferir na qualidade das peças ou na vida útil das ferramentas. E por que eu falo qualidade? Porque existia a usinagem de algumas regiões das peças que tinham especificações bem apertadas, né, em termos de produto. E baseado nesse grande desafio que estava chegando e dos impactos que poderíamos ter em termos de custo, devido à perda de qualidade e a vida útil das ferramentas, resolvi puxar esse desenvolvimento, porque na época
nós tínhamos duas possibilidades, tá? A primeira é ter uma linha totalmente flexível, com compatibilidade total entre fluido de corte, ferramenta de corte e central de filtragem. Isso tudo com custo e qualidade que iriam garantir a viabilidade técnica e econômica do projeto. Ou seja, fluidos de corte compatível com os dois materiais unados, ou seja, ferro fundido e alumínio, e as ferramentas de corte com custo versus vida útil compatíveis com as ferramentas atuais, e uma central de filtragem que garantisse boa qualidade do produto e sem risco também, né, de aumentar as manutenções das bombas de alta pressão do centro de usinagem, visto que a granulometria e a gravimetria dos particulados também sofreriam modificações. Ou, como segunda hipótese, fazer como foi feito em uma fábrica na Europa, que simplesmente dividiu a linha em duas partes, separando usinagem de alumínio de um lado e ferro fundido do outro lado, e com duas centrais de filtragem, tá? Isso nas regiões mais críticas do processo. Mas qual o problema deste processo? Ele gerou um investimento enorme que para nós o projeto não seria viável economicamente. Ou seja, nós não tínhamos essa opção. Vamos dizer, estávamos trabalhando como plano B, mas essa não era uma opção viável para nós. E aí vi mais um exemplo de como as parcerias com fornecedores, quando bem feitas, dão resultado. Nessa época, junto com mais duas pessoas da empresa, nós conversamos com diversos fornecedores, explicando as nossas dúvidas, os nossos desafios e se eles estariam dispostos a entrar nesse desafio. Claro, e o departamento de compras seguiu este caso, né? E esta conversa foi feita de uma forma macro, até para eles entenderem bem. E dessa conversa saíram os fornecedores, que toparam de aprofundar as discussões. E uma observação. Como havia dito, né, para deixar bem claro, esse projeto não estava aprovado e nós, por isso, não tínhamos nenhuma ajuda de custo. Havíamos apenas previsto um determinado valor para realizar alguns testes em termos de material para ensaio. E além disso, um outro fator muito forte foi que deixamos bem claro, e eles entenderam o porquê, que precisávamos da participação dos especialistas de cada empresa. Até porque eram condições de trabalho e objetivo bem audaciosos e algo que os fornecedores não tinham conhecimento de como resolver. Por isso, a necessidade de participação desses especialistas. E só para ter uma ideia, uma das empresas trouxe um especialista da Europa para participar desse projeto. A partir daí, convocamos um workshop que durante 2 dias discutimos com os especialistas de cada empresa, cada ponto e cada questão a ser respondida. E olha, era um fornecedor de fluido de corte, um de central de filtragem e 2 fornecedores de ferramenta. A partir daí, fizemos um levantamento de todos os ensaios e qual que seria a quantidade de amostras necessárias. Além disso, lembramos novamente a todos que nós não tínhamos verbas para bancar os ensaios lá, e nem de compra de ferramentas, de líquido de corte, etc, etc. E também deixamos claro que, claro, a parte dos materiais, a parte da quantidade de amostras em placa de ferro fundido e de alumínio seria da nossa responsabilidade. E era isso que nós conseguiríamos suprir em termos de desenvolvimento. E após finalizar todas as discussões, todos os fornecedores concordarem em bancar a sua parte. Como, por exemplo, os fornecedores de ferramentas de corte iriam disponibilizar todas as ferramentas necessárias e tecnologias disponíveis para todos os testes. O fornecedor de líquido de corte
forneceria uma gama de produtos para ver qual que seria o melhor para aquela aplicação. E além disso, toda a parte de ensaios e testes, toda a utilização da expertise dele, dos seus especialistas, e além disso, dispôs a comprar um centro de usinagem que, claro, estava nos planos da empresa, mas eles anteciparam em 1 ano a sua compra, justamente para conseguir realizar os testes. E o fornecedor de centrais de filtragem disponibilizou uma central que era uma miniatura da nossa central que nós tínhamos na nossa empresa. Era o ideal. Iríamos testar usinando em um centro de usinagem com as peças, ferramentas e líquido de corte, e baseado nesses resultados fazer todas as otimizações necessárias para alcançar o nosso objetivo. Que importante, não era mais considerado o nosso objetivo, era considerado o objetivo de todos. E foi um sucesso, pois conseguimos aprovar tecnicamente e economicamente. E com isso, aprovamos o projeto. E foi considerado um exemplo a ser seguido por todas as plantas do grupo. Tanto é que nós tivemos que explicar detalhadamente como foi todo o desenvolvimento do projeto e como conseguimos fazer essa parceria tão forte com todos os fornecedores. Agora, se não houvesse essa excelente parceria e essa relação com os fornecedores, nós não iríamos conseguir fazer todos esses testes. E sem eles, todos os problemas encontrados, todas as dúvidas que foram geradas e que foram sendo fechadas com calma, baseados em estudos estatísticos, baseados em dados estatísticos e muita discussão, não teriam sido resolvidos da forma que foi. Sabe por quê? Porque se os problemas ocorressem durante a produção, imagine o que iria acontecer. Seria catastrófico. O estresse e a gritaria levaria a decisões precipitadas e, obviamente, não haveria tempo hábil para fazer os ensaios que precisariam para chegar nas conclusões e nos resultados. Ou seja, o projeto seria um fracasso se escolhêssemos esta hipótese sem realizar os testes. E caso fôssemos seguir a estratégia europeia, como citado no início do exemplo, o projeto não seria aprovado. Entende? Porque este tema é tão importante. Viu como a parceria fez uma enorme diferença nos nossos resultados? Sabe, essa mentalidade foi algo que aprendi durante a época que morei no Japão, há muito tempo atrás, e que gerou a minha metodologia de trabalho. E que tem como característica a filosofia Kaizen, ou melhoria contínua. Porque se há uma parceria de longo tempo, e as melhorias vão acontecendo de projeto em projeto, você terá mais qualidade de entrega por parte dos seus fornecedores, mais otimizações nos processos, porque eles passam a conhecer também ele, além da inovação que é conseguida por meio de troca de conhecimentos e ideias, até porque eles têm o know-how que vendem, né? Então, dos equipamentos, quem tem know-how? Obviamente, seus fornecedores. E isso leva a projetos industriais mais eficientes e competitivos e que podem gerar reduções de custo e projetos com melhores resultados. Mas tem um porém em tudo na vida. E a forma errada de lidar com fornecedores é sua equipe fazer uma especificação técnica para compra de um equipamento ou máquina, etc., de forma genérica. Ou seja, não diz nada de forma clara e precisa fazer uma reunião com eles para explicar o que quer. E esse é um caso clássico e que pode funcionar em um projeto quando dá tudo certo e o fornecedor está no azul. Mas quando ele comete erros, eu digo o fornecedor, e começa a ter problemas na sua margem, muitos usam esse artifício do documento dizendo que precisa de um adicional para entregar o que está sendo solicitado. Então,
Você já viu acontecer com suas equipes algo parecido? Pois é. Esse tipo de situação normalmente gera um pagamento extra. E olha, pagamento extra por algo que não foi pedido é justo. Pode ser um erro, mas é justo. Mas quando as especificações são mal feitas, aí é um problema que precisa ser resolvido, né? Então, tomem esse cuidado. E o que precisa fazer para não ter problemas com seus fornecedores? A sua equipe precisa escrever o caderno de especificações técnicas que serão enviadas pelo comprador para os fornecedores de uma forma clara e objetiva, sem rodeios, sem possibilidade de duplos interpretação, frase curta. E a sua equipe precisa conferir cada proposta dos fornecedores e verificar se cada ponto colocado está descrito de forma clara e objetiva como eles precisavam fazer também. Mais uma vez, sem duplo sentido. Fique atento a isso e não permita esse tipo de proposta. E uma sugestão que você poderia dar para a sua equipe. Tente fazer seus fornecedores responderem de forma padrão para que você possa comparar as propostas de forma mais fácil, evitando assim dores de cabeça que poderiam ter sido evitadas. E por que estou batendo tanto nessa tecla? Porque os bons fornecedores e parceiros normalmente não utilizam desse artifício. Mas veja, não tem como garantir que eles vão ganhar os processos, certo? E outro ponto importante. Você tem que comparar sempre laranja com laranja. Por que digo isso? Porque se um fornecedor A considera todas as atividades de forma correta e o outro B coloca o que está descrito nas especificações e ignora o que foi falado, provavelmente os valores daquele que ignorou vai ser mais baixo. E ele sabe que tem todas as ferramentas na mão para pedir um adicional lá no futuro. E aí, escolhe um fornecedor ruim por um problema técnico, gerando uma dor de cabeça totalmente desnecessária. Trabalhar com bons fornecedores não evita dor de cabeça. Isso com certeza não, porque todos erram. Mas você sabe que ele está tentando fazer o seu melhor e tentará te avisar de algo que às vezes você mesmo não está vendo. Até pela correria do dia a dia, pelo estresse e pela quantidade enorme de coisas que você precisa fazer. Mas te digo, sempre escute, sempre tenha tempo para escutar seus fornecedores, porque eles são uma importante fonte de informação, conhecimento e um grande apoio nos momentos difíceis. Além disso, quando você precisar colocar aquele valor nos investimentos, lá na fase do escopo, lá no início, são eles que te ajudam a ter um valor aproximado da realidade, não é? Então, invista em tempo em desenvolver e manter bons fornecedores. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E lembrando que toda semana posto vídeos mais longos no YouTube e no Facebook. Então me siga nas redes sociais para não perder mais nenhum conteúdo e coloque aqui nos comentários quais temas vocês gostariam, mas temas ligados ao gerenciamento de projetos industriais que você gostaria que eu tratasse neste canal. Até mais. E desejo a todos um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde e muito sucesso.